Bom demais, hein? Hoje a gente fez uma retrospectiva, né? Viemos dos anos 80, 90, assim. Tem gente que não entendeu nada, que a galera do worship ficou, o que é isso aí? É evangélica essa canção? Gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu jamais imaginei que eu ia dizer que eu estava feliz. A gente voltar ao culto de domingo. Vocês estão bem? Toma sua água aí, toma o seu café, se tiver café, que a máquina de café quebrou agorinha. E senta no seu lugar, aperta o seu cinto, porque eu quero te liberar meio-dia, tá bom? Então, enquanto a galera... As crianças de 3 a 7 anos, tá? Titia Nath. Ali, ó, as meninas, não. Crianças de 3 a 7 anos, você pode acompanhar as irmãs 3 a 8. 3 a 8 anos, tá? Dá mais um pouquinho, 3 a 9. Não, 3 a 8. 3 a 8 anos, pode seguir as meninas. Gente, tá movimentado esse negócio, né? Pessoal, vamos orar por um prédio novo. A gente precisa de um lugar maior. Que eu sei que aí atrás fica muito clima de feira, né? E hoje eu sei que o som aí parece que não está funcionando também. Mas deixa eu compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês. Eu tive tantos sentimentos nessa manhã que eu deveria ter anotado para organizar. Quando a gente parou o culto em fevereiro, a gente parou o culto porque a gente estava percebendo que a gente estava perdendo aquele clima de congregação que se une em adoração como família, e a gente estava gerando um tipo de uma galerinha meio papa conferência, sabe? Super vertical, que baba na gravata e vai embora, e que parece que não tem um compromisso com aquele que está do lado. E eu sei que não vai ser difícil fazer essa curva para voltar para o lugar que a gente deseja, não. Porque a gente começou bem congregacional, mas a gente finalizou de novo estilo conferência, né? Mas eu fico muito alegre de fazer parte disso. Eu não sei se você consegue mensurar ou sentir a mesma coisa que eu sinto. Enquanto a gente estava aqui no tempo de adoração, eu fiquei pensando em todo o percurso que muitos de nós, que hoje somos líderes nessa comunidade, passamos. Para quem não sabe, a maioria de nós é dissidente da igreja evangélica comum. A maioria de nós frustrou com a igreja evangélica por algum motivo, bebeu de algumas literaturas de pessoas que são de uma eclesiologia extremamente orgânica, que não acredita em prédio, não acredita em governo ordenado da igreja, e foi para a Igreja nas Casas Futebol Clube, como eu costumo chamar, e teve discursos do tipo, queimem as igrejas e matem os pastores. E depois o Senhor nos trouxe de volta, nos equilibrou, e hoje aqueles pastores que a gente estava orando para que fosse morto somos nós, né? Então nós que recebemos agora esse desejo de ser assassinado. O fato é que quando a gente estava aqui adorando, o meu coração se encheu de gratidão, porque eu pensei, cara, a gente tem um prédio, a gente tem uma estrutura, a gente tem um CNPJ, coisa que era odiada. Esses irmãos odiavam CNPJ de todo o coração. Mas a gente tem conseguido, de alguma forma, escorregando, caindo, levantando, manter a essência daquilo que é a eclesiologia de uma igreja orgânica. Então, quando nós paramos os cultos no domingo, é porque nós queríamos que cada irmão dessa comunidade entendesse que para nós o mais importante é a mesa, ok? E o irmão Franciscan tem falado isso de uma forma maravilhosa. Tem livros dele, tem pregações dele no YouTube. Ele diz que a igreja errou no dia que ela tirou a mesa do centro e colocou o púlpito. Então eu estou aqui, irmãos, mas eu sei que esse serviço que eu faço hoje aqui, ele não é o serviço mais essencial dessa igreja. Muitos de vocês vieram de uma ideia de igreja em células. E igreja em células é totalmente diferente daquilo que a gente vive em igreja nas casas. E eu vou te explicar por que é diferente. Porque as células são um pequeno núcleo que trabalha para a igreja.
Mas o nosso pensamento é que isso aqui é um grande núcleo que trabalha para aquela igreja nas casas que vocês estavam reunidos na sexta-feira e alguns do sábado, né, da igreja do sétimo dia. Esse serviço aqui é um serviço que alinha o nosso coração, a nossa doutrina, a nossa compreensão de eclesiologia e faz com que no contexto da igreja nos lares a gente viva tudo aquilo que o Senhor deseja que nós, como igreja, venhamos a viver nesse lugar. Então, nós não somos a melhor igreja do mundo, nós não somos uma igreja perfeita, e se você chegou aqui com aquele espírito de espião, de deixa eu descobrir o que tem de errado, você não precisa tentar descobrir. Pergunte a mim, pergunte aos líderes, nós vamos te dizer. Porque a gente é bem consciente de tudo aquilo que a gente tem de bom e tudo aquilo que a gente tem de ruim também. Ok? Mas o assunto que eu quero falar tem total conexão com isso. Porque a grande diferença do modelo de igreja que nós somos dissidentes é que essa igreja ela estava centralizada, em geral, em um homem ou em alguns poucos homens. E a igreja que nós desejamos ser é uma igreja que compreendeu que cada santo tem o seu papel fundamental na edificação do corpo de Cristo e na obra do ministério. Por isso eu estou dizendo para vocês que essa igreja é de responsabilidade de cada um de vocês que aqui estão, tanto quanto é minha, quanto é do Ângelo, quanto é do Arlindo, quanto é dos supervisores. Todos nós somos responsáveis pela edificação. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus da vida dos irmãos que o Senhor nos deu e colocou nesse lugar. Ok? Então a mensagem de hoje é um convite à responsabilidade, é um convite ao engajamento, é um convite à participação na edificação do corpo de Cristo, daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. É um convite a participar do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Na segunda-feira a gente olhou Efésios 4, do verso 1 até o verso 6, e hoje nós vamos olhar do verso 7 até o verso 16. Então, para que eu consiga concluir no tempo que eu prometi, eu acho que eu vou abandonar o meu esboço. Nunca eu sou bem sucedido quando eu faço isso, mas vamos fazer. A minha mulher está pedindo para eu não fazer. Vou ver o que eu faço. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, ou dons, de Cristo. Por isso, verso 8, as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Verso 9, eu vou ler aqui que minha versão está diferente. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o último versículo, nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Espírito Santo, nós pedimos que na proclamação da Tua palavra, o Senhor se revele a nós como igreja. Revela-nos aquilo que está contido,
aquilo que o Senhor inspirou Paulo a escrever essa carta, aquilo que estava no centro do seu coração, Senhor. Desnuda a Tua palavra diante de nós, para que possamos compreender qual é a Tua vontade. E muito além de compreender, viver, aplicar, Senhor. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a carta de Efésios é uma das cartas de Paulo mais objetiva que nós encontramos no Novo Testamento. Ela é a carta mais lida em todo o Novo Testamento. Ela é uma carta que fala a respeito da plenitude da vida cristã, porque ela começa lançando bases fundamentais da doutrina cristã. Ela fala da redenção, ela fala do amor, ela fala que nós estamos assentados em Cristo, ela revela os mistérios, ela fala de coisas profundas, maravilhosas. E nessa semana, enquanto nós estudávamos os versos de 1 a 6, o que nós percebemos é que do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo utiliza essa carta para lançar os fundamentos. Mas quando chega no capítulo 4, ele começa a transicionar de uma ideia doutrinária para uma prática. E ele clama os irmãos, ele diz: rogo-vos que andeis de modo digno com o chamado. Então Paulo está dizendo assim: já que agora vocês compreenderam todo o meu amor, toda a minha graça, ou melhor, Deus está falando através de Paulo, agora andem de modo digno com o chamado de vocês, com a vocação de vocês. E esse é o primeiro presente que nós vemos no capítulo 4, o presente da salvação. Mas agora, a partir do verso 7, nós olhamos o apóstolo Paulo indo além. Ele diz: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um presente, por meio da generosidade de Cristo. O que Paulo está exaltando aqui é a maravilhosa graça de Deus. Ele está dizendo assim: além da salvação que vocês receberam, agora vocês estão recebendo um dom, vocês estão recebendo um presente, vocês estão recebendo uma dádiva. E essa é a graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação e Ele nos deu, mas agora Ele nos dá também um bônus, Ele também nos dá um plus. Ele diz: eu vou entregar a vocês dádivas, características que são inerentes a mim. E essas dádivas, esses dons, esse carisma, ele tem um propósito. Esse propósito a gente vai perceber nos próximos versículos, porque Paulo fala de uma maneira muito clara a respeito do propósito dos dons. E dom é um assunto que a gente ama. A gente teve agora uma série sobre dons. Nós queremos aprender mais a respeito disso. Mas o que ocorre é que parece que a gente quer receber esse dom com um propósito de dizer: ah, eu tenho. Eu vi no contexto pentecostal pessoas se apresentando: prazer, meu nome é Felipe, 9 dons. O cara dizia que ele tinha os 9 dons. Ele estava falando provavelmente dos dons. Os 9 é o quê? De 1 Coríntios ou é o de Romanos? De 1 Coríntios, né? As pessoas utilizavam o dom como se fosse uma ferramenta que ela podia se exibir, ou como um instrumento de aceitação. E de fato, Filipe falava sobre idolatria aqui, né? E ela é a raiz de todo pecado. Então, quantas vezes nós buscamos os dons? Por quê? Porque aqueles que têm dons, de alguma forma, são evidenciados. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu percebo o quanto que dom no meio cristão é algo quase que idolatrado, que irmãos, fica a dica, tá, irmão? Cuidado só com a dica. Irmãos que têm dom, que têm desenvolvimento no ministério, eles casam até mais rápido. É sério. Se você falar bem, se você pregar bem, cara, é tipo músico, né? Músico também tem esse passo na frente. Se você for músico e falar bem, irmão, aí foi o que aconteceu comigo.
Não que eu acho que eu fale bem, mas é que eu achava que eu era músico. E aquilo que você acredita que você é, as pessoas passam a acreditar também. Então, casei. Por isso que eu casei com a mulher mais bonita que tinha na igreja. Então eu andei na frente. Mas dons não tem a ver com receber algo de Deus para viver um exibicionismo. Não tem a ver com receber algo de Deus para ser aceito pelas pessoas. Dons têm o propósito de revelar quem Cristo é. E Paulo está falando isso. No verso 8 ao verso 10 ele diz: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros, concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Deus deu dons aos homens, para que os homens fossem agentes que carregam o amor, as características de Deus e revelam essa característica, a fim de que essas características encham tudo, ok? Então esse versículo é um versículo bem conturbado. Esse versículo essa passagem é uma passagem bem complexa, porque alguns vão dizer que essa passagem está dizendo que Jesus ele foi no inferno, outros vão dizer, não, Jesus veio à terra e depois ele subiu. Mas o fato é que esse versículo nos arremete ao Salmo 68, se eu não me engano, verso 18, que fala a respeito de um guerreiro que vai à guerra, e quando ele vence a guerra, ele volta e traz os despojos da guerra. Ele desfila. Sabe aquela ideia de os atletas, quando ganham uma medalha, eles sobem no carro dos bombeiros e eles desfilam em toda a cidade, mostrando o troféu, mostrando as medalhas? Era assim que acontecia com as guerras na antiguidade. O rei que vencia a guerra, ele voltava com todos os despojos de guerra. Ele trazia todo o ouro, todas as conquistas, trazia também os escravos, trazia também aqueles que estavam sendo escravizados por eles e foram libertos. E ele fazia isso para um motivo: receber louvor. Ele andava no meio da cidade, em outras palavras, dizendo, eu sou o cara, me louvem. Ou para gerar segurança nas pessoas, vocês têm um rei forte e poderoso, vocês viram o que eu fiz? Fiquem tranquilos, vocês estão protegidos por mim. Mas esse cenário, o rei que Paulo fala, tem um coração diferente desses reis. Esse rei diz que ele foi no cativeiro e trouxe o cativeiro cativo. Ele prendeu o cativeiro. Ele não apenas anulou ele não apenas anulou toda a condenação que existia contra nós, mas até o lugar aonde nós poderíamos ser punidos, veio cativo por ele. E ele diz que ele chega e ele dá dons aos homens. Ele distribui dádivas aos homens. Ele entrega presentes aos homens. Não bastasse a graça da salvação, nós ainda recebemos a graça de ter características de Deus que são nossas. E é isso, irmão, o que se refere aos dons, ok? Quando a gente fala de dons, e quando a gente pensa em dons, tem 3 passagens específicas que vêm na nossa mente. A primeira é a que eu vou passar já, Efésios 4:11, que ele fala dos homens dons, e eu queria que você separasse bem essa compreensão a respeito dos dons. Os homens dons que Deus dá em Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é uma atuação diferente dos dons que aparecem em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12 ou Romanos 8 que aparece. Já eu vou abrir a passagem aqui, está aqui no meu esboço, eu vou lembrar exatamente. São dons que atuam de formas diferentes. São dons que têm a ver com pessoas diferentes, características diferentes. Ok? Vocês estão comigo? Então, o que Jesus fez foi exatamente isso. Ele foi no terreno do inimigo. Ele trouxe cativo o cativeiro. E agora ele distribui presentes ao povo.
Olha lá a passagem que eu falei para vocês, Romanos 12. Romanos 12, do verso 3 ao 8, diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Aqui nós encontramos o porquê que Deus dá dons aos homens. Então entenda, no verso 5 ele diz: assim também com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Ou seja, todos pertencemos uns aos outros. O que significa é que o dom que você recebeu, ele não é seu. Você pode ser arrogante de acreditar, né? E a partir do momento que você percebe, e eu falo isso que é muito comum a gente ver esse efeito no CPP, né? Os meninos chegam cru, e aí eles começam a receber a aula do Gui lá, do Joe, sobre dons, e aí eles aprendem a profetizar. Aí eu lembro muito do tempo que eu jogava Street Fighter. Porque quando a gente jogava Street Fighter, a gente aprende, dá para ficar só dando soco e chute, né? Mas tem as magias, né? Tem o Hadouken, tem o Ryugen, né? Tem o Atak-Tak-Tuga, eu não sei como é que é o nome exatamente. É isso aí, né? E aí, quando a gente aprende, o que a gente faz? A gente apela. Soco forte, soco chute, gira, não sei o que, né? E aí os irmãos ficam assim, ó. Agora eu aprendi a profetizar. E aí eles querem profetizar para todo mundo. Profetiza até para os boi que estão do lado do CPP lá, para os porcos. Eles estão profetizando, liberando palavra. E que legal que façam isso. Até que o Senhor ordene. É melhor fazer do que o contrário, irmãos. Muitos recebem dons e retêm os seus dons. Entenda, se Deus te deu um dom e te deu ao corpo, o dom pertence ao corpo e não a você. Logo, quando você deixa de exercer o seu dom, o corpo padece. Você é um membro no corpo que Deus deu uma função específica. E quando essa função não é exercida, o corpo vai sofrer uma sobrecarga. Eu vou dar um exemplo bem comum. Eu olhei para a fisioterapeuta ali, ela sabe melhor do que eu estou falando. Às vezes acontece da gente machucar. Dias atrás, e faz muitos dias, fevereiro, eu resolvi jogar vôlei. E no auge da minha forma redonda, dei 3 pulinhos, estragou o joelho. Não foi meia hora que a gente jogou porque a chuva atrapalhou. Eu fiquei 3 meses para me recuperar. 3 pulos, 3 meses. Significa que cada pulo é um mês para recuperação. O fato é que nos dias que eu fiquei com a perna machucada, eu tinha que tirar o peso da perna. E, por exemplo, quando eu precisava pregar, eu tinha que ficar meio que assim, ó, descansando a outra perna nessa. E aí eu botava aqui os meus 75 quilos sobre uma perna apenas. E isso começou a afetar a outra perna. Quando você recebe uma graça de Deus para edificar o corpo, e você simplesmente, ou porque é arrogante, ou porque é preguiçoso, ou porque é covarde,
ou porque tem um monte de mentira que você lida, e você não procura um psicólogo, não procura um terapeuta. Vão levantando os cartões aí, psicólogos e terapeutas. Você fica na igreja com medo. Você admira quem tem, mas você foge de fazer aquilo que é o seu papel. O que vai acontecer é que um membro que está do seu lado e que Deus te deu ao corpo, para que você servisse para gerar saúde e edificação na vida dele, ele vai adoecer. Isso significa que, para e pensa, tá? Não quero gerar condenação e culpa, mas eu vou colocar e vou tirar rapidinho, tá bom? Talvez aquelas pessoas que a gente viu alguma coisa e ficou pensando, nossa, eu tinha que falar com fulano de tal. E aí você, por esquecimento, tá? Eu falei de covardia, de medo, de tudo isso, eu vou usar o meu próprio pecado. Eu sou super esquecido. Então, às vezes eu vejo coisas e eu digo, eu tenho que falar na vida dessa pessoa, e eu simplesmente esqueço. Essa pessoa, talvez ela desviou. E ela desviou porque o membro do corpo que deveria ir lá e tirar a sujeira que estava levando essa pessoa para o pecado, deixou de cumprir o seu papel. Faz sentido para você? Então, os dons existem para o serviço da igreja, para servir uns aos outros, ok? É só por causa disso que eu condeno marketing ministerial, tá? Eu não sei quantos irmãos sabem, mas eu sou formado em marketing. E aí você diz assim, sério, Ivo? Porque você é péssimo em marketing. Verdade. Porque eu não concordo que alguém utilize do seu dom para se promover. E eu não estou falando de rede social, porque esse é um ambiente que eu sou ignorante e não posso falar nada sobre isso, que eu não sei nem usar. Eu estou falando a respeito da nossa vivência no nosso dia a dia. Entende? Da mesma forma que a gente se incomoda com alguém que é exibido porque tem posses, é exibido porque é bonito, é exibido por qualquer outra coisa, a gente deveria incomodar também por esse exibicionismo, quando a fonte do exibicionismo dele é um presente que Deus deu e que não pertence a ele. Entende? Porque receber um dom de Deus e não utilizar para a edificação do corpo de Cristo, e ainda se gabar disso, irmão, é uma irresponsabilidade sem tamanho. Entende? Então, o que exatamente eu quero comunicar a você, trazendo essa verdade aqui? É que não tem como terceirizar responsabilidade no corpo de Cristo. A maioria de nós que enfrenta dificuldades e problemas, quando você vai conversar, por que você não está bem? Nunca tem a ver conosco, sempre tem a ver com o outro. Entende? E às vezes o meu pai não me amou como não sei o quê, minha mãe, meus irmãos, meu pastor, meu isso, meu aquilo. Cara, eu entendo, de verdade, as relações são fundamentais. Eu não desprezo de forma nenhuma o papel do homem no desenvolvimento do caráter do seu filho, o papel da mãe. Mas veja bem, toda desculpa, ela deve ser rasgada diante da compreensão de que o nosso Deus é um bom Pai, que distribui sua graça e suas dádivas sobre nós. E quando você chegar diante de Deus para dizer, Senhor, eu não fiz porque eu fui congregar numa igreja que o pastor não foi legal comigo, nunca me recebeu na casa dele. Eu já vi pessoas saírem da igreja, não daqui, porque aqui geralmente a gente recebe em casa. Na medida do possível. Antigamente, a gente recebia na primeira semana de mudança. Agora a gente está tentando receber na primeira década. Então, se você ainda não tem 10 anos conosco aqui, tem esperança, a gente vai comer junto. Tá bom? Mas o fato é que eu nunca vou poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não fiz isso e aquilo por causa de fulano, ciclano e beltrano. Ele vai dizer, mas a minha graça não te basta? Ou ele vai conjugar numa outra situação, né?
minha graça não te bastou? Não serviu de nada o fato de eu morrer na cruz por você? Anular todos os seus pecados, toda a dívida de acusação que era contra você? Você continua preso nessas coisas? E, irmãos, respeito, tá? Eu constantemente lido com os meus medos. Eu costumo colocar na luz para os irmãos falarem na minha vida. Eu não estou simplesmente menosprezando. Eu só estou dizendo para você que não existe justificação para essas coisas, ok? Existe para os seus pecados, isso é pecado, então ele entra no bolo. Mas vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 10, e eu nem vou falar detalhes dos dons, porque o serviço dos dons aqui, a gente teve agora uma série sobre isso, mas a gente tem muita literatura boa e muitos irmãos muito bons no nosso meio que estudam esse assunto há muitos anos e que têm muito mais autoridade do que eu para falar desse assunto. Mas ele exalta alguns dons aqui que não são o de Efésios 4:11, tá? Eu vou só levantar alguns aqui. Ele fala sobre profecia, ele fala sobre serviço, tá? Servir. Ah, mas é porque eu não sei. E aí tem um ponto. Na igreja, parece que só tem vez quem sabe cantar, pregar ou dançar, né? No nosso caso, só quem sabe cantar e pregar, porque dançar não se cria muito bem aqui. Aí você fica, eu não posso fazer nada. Eu não sei cantar e eu não sei pregar, eu vou ser um bebelô da igreja. Eu vou ser um... Você sabe o que é bebelô? Faz sentido para vocês o que é bebelô? Só a Lorena disse que sabe, que a Lorena é de Manaus. Enfeite de casa, como é que vocês chamam aqui? Souvenir, enfeite, isso aí, ok? Você é se você não é um membro atuante, você vira souvenir eclesiástico, ok? Guarda isso aí. Você é só um enfeite na igreja. Você só serve para ocupar o banco, entendeu? Atrapalha até quem quer ser salvo de chegar e sentar aí para ouvir a pregação. É isso mesmo, irmão. Perdoa a dureza, mas é real. Deus te deu dons. Ivo, mas eu não sei qual é. Eu também não sei, irmão. E você só vai saber quando você for para o campo atuar, ok? Não adianta você comprar a revista Capricho para descobrir qual é a... vou fazer aqui um quiz, né, para descobrir qual é o meu dom. Isso é antigo, né? Pô, vocês me respeitam, eu sou velho, cara. Só sei fazer piada velha. Então, irmão, eu vi, uma vez uma irmã, filha do irmão, chegou comigo e falou, olha, eu fiz uma escola lá na igreja que eu fui visitar, e eles me deram isso daqui, ó, e deu aqui que eu tenho, eu sou mais inclinado à graça pastoral, tu me discipula? Aí eu falei, mostra esse negócio aí, menina. Aí era aquele quiz mesmo, né? Você faz umas perguntinhas assim, dependendo da inclinação, lá você é mais pastoral, você é mais isso, você é mais aquilo. E legal, gente, isso, mas a melhor forma, não tem jeito, é descobrir no campo, entendeu? Se você nunca jogou futebol e não sabe qual é a sua posição, vai para o campo e percebe. Se você se sente melhor na defesa, no meio do campo, no ataque, na lateral, no gol, na igreja é assim. Você quer descobrir o seu dom? Você recebeu um presente. Você precisa utilizar. Se você não utilizar, você não vai saber qual é o poder que Deus te deu. Ok? Então faça. Eu vou fazer um desafio para você no final. E aqueles que já sabem vão servir os irmãos com o seu dom. Aquele que não sabe, ele vai fazer algumas coisas e vai ajudar ele a descobrir, tá bom? Então deixa eu correr, porque eu tenho uma promessa que parece que eu não vou cumprir. 1 Coríntios 12, 7 a 10 diz, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um espírito de capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo espírito de mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo espírito de grande fé, a outro o único espírito concede o dom da cura, a um ele dá o de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Então, os dons que aparecem aqui já são sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, falar em diferentes línguas, interpretar diferentes línguas. Então, por que Deus distribui dons? Eu grifei aqui, para o benefício de todos.
os dons servem para a proclamação de quem Deus é. Os dons que Deus nos dá nos ajudam, cooperam para que a nossa atuação revele quem Deus é, ok? Ele deseja encher consigo mesmo todas as coisas. Para quem Deus dá dons, ok? Para pessoas a fim de que sirvam a outros. Então, como eu já falei, os dons de Deus nunca são para você, sempre são para o serviço do corpo. Verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. E aqui ele fala dos dois propósitos. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, pare e pense. Para que serve o pastor? Para pastorear? Não. O homem-dom de Efésios 4:11. Efésios 4:12 está dizendo que Deus dá à igreja para que ele aperfeiçoe os santos para realizar a obra do ministério. Meu papel como um pastor não é exatamente pastorear, mas pastoreando, eu levo as pessoas a compreenderem que a responsabilidade pastoral é a responsabilidade de todos os santos, ok? Mas, o Gui está aqui? O Gui é um irmão que a gente reconhece que tem um ministério profético. O papel do Gui é profetizar? Com toda certeza, muito melhor do que eu, ele vai fazer. Mas o papel dele, além de profetizar, é despertar os santos para profetizar. Então, geralmente você vai ver meio que isso fluindo. Pessoas que têm uma graça mais profética, elas vão se aproximando de pessoas que têm uma graça mais profética também para serem desenvolvidas no seu dom. Pessoas mais pastorais têm a tendência de andar mais perto. É bom que a gente faça isso, mas a gente precisa cuidar também para não fazer divisões no corpo baseado nos próprios dons, ok? Então, a gente aproxima para desenvolver, mas é a responsabilidade de todos, ok? Então, seja pastor, seja mestre, seja apóstolo, seja evangelista, seja o que for, esses papéis, esses homens dons foram dados à igreja para aperfeiçoar os santos, ok? Para que eles exerçam o trabalho ministerial. Eu sempre conto esse exemplo, porque um dia, numa reunião caseira que eu fazia parte, uma irmã expressou que estava em necessidade financeira e tudo mais. A gente orou pela irmã, e enquanto a gente estava orando, eu cheguei nos homens da reunião e falei: quanto você tem dinheiro aí? Ele falou: tenho 50, me dá. Aí fui pegando assim, cada um deu uns 50 reais, a gente, enquanto orava, colocou lá 150 ou 200 reais no bolso da irmã e disse assim: ó, nunca mais nós queremos ouvir você expressando que passou necessidade, sendo que nós temos para te ajudar. E aí, a gente ajudou ali, né, uma respirada ali, para a irmã comprar uma carne. Mas no outro dia, um irmão me ligou: Ivo, o que você vai fazer a respeito daquela irmã? Eu falei: eu? Por que você está perguntando o que eu vou fazer? Falou: é, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu falei: é verdade. Quem vai fazer? Não é minha responsabilidade apenas, é nossa, né? Então vai lá, encabeça. Vai até a irmã, descobre por que ela está passando necessidade financeira, fecha as brechas. Se não tiver brechas, vamos tentar abrir umas torneiras novas para derramar mais dinheiro na casa dela, e por hora vamos levantar recursos com a igreja para ajudar ela, para que nunca mais ela dê um testemunho desse, de que ela estava feliz porque ela estava comendo com a gente na igreja, porque ela tinha passado uma semana difícil em termos de alimentação. Então, é responsabilidade de todos os santos zelar, cuidar dessa irmã. Entende? É responsabilidade de todos os santos ensinar. Então, um irmão que tem graça de mestria, de tudo mais, ele precisa ativar outros irmãos. E é dessa forma que a gente vê a igreja se formando, pela influência dos homens dons. Essa comunidade tem a característica dos homens dons. Os homens dons influenciam ela. A gente ora para que Deus nos dê evangelistas, por exemplo, porque a comunidade tem uma graça pastoral, os irmãos cuidam uns dos outros. A comunidade tem uma graça de mestria, os irmãos são antenados nas escrituras, na doutrina, na teologia. Os irmãos têm uma graça profética, a igreja sabe profetizar.
mas a gente precisa de duas graças mais fortes entre nós. A gente precisa de apóstolos que nos enviam para fora. Nós precisamos de evangelistas que têm a mensagem queimando no coração, o amor por Jesus e querem que outros queimem também. E todos esses papéis é responsabilidade de todos nós. Mas quando temos um homem-dom em atuação, nós vemos a igreja borbulhando por essas coisas. Amém? Então, esses homens, a partir do verso 13, ele fala a respeito de um prazo de validade. Ele diz que esses homens-dons, eles vão funcionar até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E aí ele fala que então não seremos imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar. Então, irmãos, o funcionamento desses homens, ele tem um prazo, mas o papel desses homens é despertar na igreja um desejo por conhecer mais a Deus, por ser fortalecido, por ser edificado, encorajar, preparar. Os homens-dons têm essa responsabilidade sobre a igreja. E diz que na medida que isso acontece, os crentes crescem em maturidade. Os crentes deixam de ser criança. Os crentes deixam de ser levados por qualquer vento. O que vai acontecer? Nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E quando isso acontecer, verso 15 diz: então falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é uma característica. Esse é o tipo de igreja que nós queremos nos tornar, irmãos. Uma igreja que fala a verdade em amor. Sabe por quê? A gente tem pessoas que falam a verdade, mas a verdade sem amor é crueldade. E a gente tem pessoas que falam em amor, mas amor sem verdade é hipocrisia. Entende? Então, eu não posso ser só alguém que ama e não expressa a verdade, e eu não posso ser alguém que só tem a verdade e não expressa amor enquanto fala essa verdade. Jesus era cheio de graça e de verdade. A igreja precisa crescer na revelação desse Jesus. E na medida que ela cresce e se torna parecida com Ele, ela absorve um tipo de comunicação redimida. Porque esse é o nosso problema, irmãos. A maioria dos nossos problemas, sejam de casais, sejam relacionais, estão no campo da comunicação. Nós não conseguimos comunicar o que nós estamos sentindo ou pensando. E por causa disso, quando eu preciso comunicar, eu não comunico, e aquilo fica fermentando dentro de mim. E quando eu comunico a partir de um coração ofendido. Então eu firo, eu machuco, eu mato, eu assassino, literalmente. Entende? Mas na medida que nos tornamos parecidos com Cristo, ou seja, à medida que os homens-dons atuam e edificam o corpo e preparam os santos para a obra do ministério, o que vai acontecer é que esses santos vão se tornar a imagem de Cristo. Se tornando a imagem de Cristo, eles levam os outros a se tornar mais parecidos com Cristo. Falar a verdade em amor. E falar a verdade tem a ver com falar o Evangelho. Tem a ver com falar o que eu estou vendo, mas tem a ver com falar do Evangelho. A resposta para todas as perguntas que os irmãos vão fazer para você, em qualquer crise, dilema, dificuldade que ele tiver, é o Evangelho. Ele vai falar da dor dele, você ouve como alguém sensível, mas a resposta é: Cristo morreu na cruz por você, e tudo foi resolvido, tudo foi sanado. Claro, a forma como eu estou apresentando é simplista, mas reflete, disseca essa ideia aí, você vai entender o que exatamente eu estou falando. Então, irmãos, eu quero concluir, porque eu só passei 3 minutos da minha promessa. O nosso Senhor é tão bom, o nosso Senhor é tão generoso, o nosso Senhor é tão agradável, que mesmo nós merecendo a sua punição, Ele entrega aquilo que Ele tem de mais precioso, o seu Filho, de forma graciosa.
Ele concede a vida do seu Filho. Ele concede do seu Espírito para viver dentro de nós. Ele concede dos seus dons, da sua característica. Dons são presentes de Deus para os seus filhos. Dons são presentes de Deus para a igreja, no propósito do cumprimento da grande comissão. E agora pensa a grande comissão não como evangelização, tá? Porque a gente tem isso muito claro na nossa cabeça. Toda vez que fala de grande comissão, é verdade, vamos acabar o culto e vamos para a rua pregar. Calma. Grande comissão tem a ver com proclamar quem Deus é, ok? Evangelização tem a ver com exaltar o Senhor. O que eu estou fazendo agora é evangelização. O que eu estou fazendo agora é cumprimento da grande comissão. Se agora, quando você sair daqui, você for sentar na mesa com o irmão para almoçar junto, e você começar a proclamar as maravilhas de Deus, você está cumprindo a grande comissão. Você está fazendo discípulos. Isso, então, você está dizendo que eu não preciso evangelizar, Ivo? Não. Isso é parte da grande comissão, ok? Mas os dons são para isso. Tanto para ir lá na praça do skate, ou lá na praça do peixe, para evangelizar os jovens dessa cidade, os bêbados, os drogados, e todo mundo que precisa do evangelho, ok? Mas cumprir a grande comissão é quando eu sento de forma intencional com meu irmão, e eu começo a lembrar quem Deus é para ele. Faz sentido para você isso? Sim ou não? Então, os dons revelam Cristo na medida que nós atuamos nesses dons. Os dons aperfeiçoam os santos. Os dons edificam o corpo de Cristo. Os dons levam a igreja à maturidade. Os dons geram uma comunicação redimida. Os dons levam o último versículo, que eu inclusive pulei, né? Versículo 16, ele diz: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você compreendeu? Na medida que os dons nos afetam, nós nos tornamos parecidos com Cristo, ajudamos outros a se tornarem parecidos com Cristo, nos encaixamos num perfeito encaixe, cada parte cumprindo o seu papel, a sua função. Assim nós somos desenvolvidos em amor, saudáveis em amor. Como igreja precisamos de saúde espiritual, irmãos. Tá? Nós somos uma comunidade cristã, redimidos por Deus, mas não glorificados. Ok? Talvez em alguns momentos eu possa ter relacionado com você de maneira doentia. Talvez você relacionou de maneira doentia comigo. Talvez você machucou o seu supervisor machucou você. Talvez você machucou o seu pastor machucou você. A gente erra. Mas nós só vamos ser aperfeiçoados em Cristo quando cada um cumprir a sua função. Entende? Eu preciso, como um homem-dom, parece arrogante a frase, mas eu vou me despedir de humildade. Como um homem-dom, me entregar à igreja fazendo o meu serviço. Mas eu preciso que a igreja se entregue à igreja para fazer o seu serviço. Porque eu vou ser aperfeiçoado em todos os muitos defeitos que eu tenho. Tá? Na medida que você faz o seu papel. Como eu sou grato pelos irmãos que falam na minha vida. Tá? E eu tenho meus 2 ou 3, eu tenho os meus pastores, mas as maiores obras que Deus fez na minha vida, Ele usou pessoas da igreja. Eu sou grato. Eu exalto aonde eu vou. Eu não costumo falar aqui, mas eu vou falar. A Fernanda é uma mulher que várias vezes falou na minha vida. E como eu sou grato pela vida dela, e eu honro a vida dela aqui diante de todos. A Elisa é uma mulher que tantas vezes falou na minha vida. O Ângelo, o Arlindo, mas tantos outros irmãos que Deus usou para me tornar mais parecido com Cristo.
Só que, irmão, tem muito pecado aqui. Então só eles vão cansar. Eu preciso de vocês. E olha para a pessoa que está do seu lado e lembra, ela precisa, para se tornar a imagem de Cristo. Gente, Ele é muito perfeito. Ele é muito gracioso. Ele é muito bondoso. Até que alcancemos essa maturidade de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Faz sentido para você o que eu estou falando? Maturidade, estabilidade, verdade, cooperação são os propósitos de Deus para a igreja, e é por isso que Ele entrega dons aos homens. Ok? Fica de pé, irmão. Deixa eu terminar que eu vou fazer o desafio agora, mas fica de pé, mas não sai do seu lugar, tá? Esse negócio de ficar de pé, o irmão que está com sede, corre para o bebedouro, fica quietinho aí no seu lugar. Tá? Nem cumprimenta a pessoa que está do teu lado agora não, só olha para mim. A igreja que Deus deseja ter, a igreja que você deseja congregar, ela é feita por você. Sabe aquela utopia que a gente tem? Eu queria essa igreja. Eu estou nessa pilha aqui. Hoje eu tive alguns vislumbres assim, eu estava aqui, eu disse, eu acho que essa é a igreja que eu queria congregar. Eu estou começando a acreditar que eu estou no lugar certo. Porque vocês não sabem quantas crises eu tive vontade de ir embora desse lugar não, né? Então, quando você tiver, pode falar para mim, irmão, porque eu sou doutor nisso, entende? As coisas que provavelmente te machucam, que você não tem coragem de falar para ninguém, fala para mim, provavelmente elas já me machucaram, eu fui muito machucado nesse lugar. Sabe por quê? Porque nós não relacionamos com anjos. Mas o Senhor está fazendo algo em nosso meio. O Senhor está fazendo algo em nós. E o Senhor quer fazer algo através de nós. Ivo, eu não encontro espaço. Arromba! Compra um pé de cabra e arruma espaço para você exercer o seu dom. Ok? Ninguém pode fazer por você, mas ninguém pode te impedir de fazer o que Deus te chamou para fazer. Ok? Então, quantos querem aprender? Quantos querem congregar nessa igreja aqui que foi pintada em Efésios? Eu também quero. Então eu tenho um exercício para você, para a gente se tornar um pouco mais próximo dessa igreja. Essa semana, você vai precisar, você precisa perguntar de Deus. Não, essa semana não, agora, tá? Porque senão vocês vão esquecer. Ali fora o assunto já muda. Eu quero que agora você pergunte de Deus como que você pode servir outras pessoas. Não pergunta sobre o seu dom não, para você não entrar naquela crise existencial. Ainda mais se você está perto dos 30, dos 40. Tá? Como que eu posso servir alguém? E, gente, isso é terapêutico, tá? Direto eu entro numas paranoia, me sentindo mal com o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz mal feito, ou o que eu não estou fazendo. E aí eu falo, cara, peraí, mas como eu posso servir as pessoas? E aí eu começo a servir as pessoas. E eu entendi que a minha forma de servir as pessoas é amando as pessoas. Então eu converso, eu mando mensagem, eu puxo papo, eu vou visitar, eu recebo visita. E aí, na medida que eu me vejo atuando no dom que o Senhor me deu, a minha crise existencial se vai. Entende? Na medida que nós nos encaixamos no lugar que Deus nos criou para estar, essas crises existenciais vão sendo sanadas. Pergunta de Deus agora: quem eu posso servir, Senhor? Veio uma pessoa na sua cabeça? Fecha teu olho aí. Quem eu posso servir? Veio uma pessoa na sua cabeça? Se não veio, pensa numa. Escolhe uma. Escolheu? Agora pergunta de Deus: como eu posso servir essa pessoa? Pergunta aí. Veio alguma ideia na tua cabeça? Veio um bolo? Veio um almoço? Veio um conselho? Não veio nada? Manda uma mensagem do WhatsApp, tem uma palavra poderosa. Oi, como você está? E fala para ela, não é uma pergunta retórica, porque nós somos tão falsos, que alguém pergunta, está tudo bem? Você diz, está tudo bem. O mundo está caindo na tua cabeça. Eu criei um código com os meus irmãos, eu falo,
tirando o que está ruim, o resto está bom. Ele já fala, então pode falar o que está ruim. Aí eu vomito os meus problemas. Se você, nessa semana, resolver se posicionar como membro desse corpo que o Senhor te colocou, tá? Ai, mas eu não sou daqui, eu estou visitando. Mas você é membro de algum corpo, senão você é só uma mãozinha solta aí, ó. Você é uma aberração, né? Se você não faz parte de um corpo. Se você acha que é crente e está fora do corpo, irmão, você é uma visagem. Mas se você é de outro lugar e está nos visitando, pense igual e serve lá. Se quiser servir aqui, serve aqui. Mas lembra dos muitos dons que a lista nos apresenta. Fala sobre generosidade, fala sobre cura, sobre fé. Você sabia, irmão, que generosidade é um dom? Você sabia que, da mesma forma que você tem que dizer para mim assim, olha aí, tu tem uma graça pastoral, né? Tu tem que pastorear as pessoas. Se você é rico, irmão, tem que dizer, você tem que distribuir o dinheiro que você tem. Porque Deus está te dando dinheiro para servir a igreja. Tá? Se você quer saber se alguém está precisando de dinheiro, tem alguém precisando de dinheiro aí? Levanta a mão. Pronto, ó. Já tem alguém para você servir essa semana. Eu gostaria que essa semana você fizesse de verdade, irmãos, um compromisso com Deus, tá? Um compromisso com Deus. Eu vou servir as pessoas com alguma graça, algum dom, alguma coisa. Acabei, não vou orar por você não. Dorme com essa. Beijo do gordo. Tchau.